Uma das matérias não menos importante para o concurso de Passo Fundo é a matemática e o raciocínio lógico. E será que é possível sabermos com antecedência quais os possíveis conteúdos que a banca possa vir cobrar na prova? E a resposta a gente pode encontrar analisando as questões anteriores que a banca já vem cobrando em prova. E para isso eu fiz uma análise nas últimas questões que foram publicadas pela banca Fundatec nos anos de 2022, 23 e 24. Então, se você ficar até o final do vídeo, eu vou apresentar aqui os principais pontos que a banca Fundatec vem cobrando em prova na disciplina de matemática, raciocínio lógico. Já se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo para o teu amigo que vai fazer o concurso de Passo Fundo. Se tu tem alguma dúvida, alguma sugestão e gostou desse vídeo, no final coloca lá nos comentários. E de imediato já vamos ver um dos conteúdos que é cobrado aí pela banca Fundatec em provas com muita recorrência, que é o assunto de porcentagem, tá? Talvez você não esteja tão familiarizado com esse conteúdo, então vou trazer aqui duas questões de porcentagem, vou dar algumas dicas aí, talvez te ajude a resolver de forma mais fácil, tá, pessoal? Então aqui a questão traz o seguinte: José irá adquirir uma impressora que custa 4.200. E é interessante, enquanto o examinador vai colocando os itens das questões de matemática, tu já ir anotando ali na parte de rascunho, enquanto tu está resolvendo a tua prova, tá, pessoal? Então aqui já anotei 4.200 é o valor da impressora. Caso ele compre à vista, irá receber 20% de desconto. Então também anotei ali à vista menos 20%. Aí a questão vai fazer a pergunta: o valor referente ao desconto de José irá ganhar na compra à vista é de. Então nós temos que simplesmente calcular o valor do desconto. A pergunta está dizendo que o desconto é de 20%, então nós temos que descobrir quanto que é 20%. Se você quiser calcular, você faz a multiplicação, 4.200 vezes 20, e divide por 100, tu vai chegar no resultado, tá? Se você acha melhor apenas raciocinar, que através do teu raciocínio vai ser mais rápido para responder, eu tenho uma sugestão, tá? Você sabe que calcular, por exemplo, 10% de um número é só você andar uma casa decimal para o lado esquerdo. Então, de 4.200, 10% seria 420. E nós queremos saber 20% é o dobro de 10%. Então, 420 vezes 2 vai dar 840. Também é uma outra forma de calcular. É claro que a banca Fundatec traz algumas questões um pouco mais elaboradas, que exigem um pouco mais de raciocínio, tá? Essa questão aqui, de certa forma, foi uma questão mais tranquila. O gabarito dessa questão é R$ 840, é o valor de desconto, tá? Essa próxima questão é uma dessas que eu estou falando, ela é um pouco mais complicada, mas também é tranquilo para responder. Ana tem 30 mil depositados na poupança. Vamos anotar esses 30 mil. No mês de janeiro de 2024, o valor teve os seguintes rendimentos. Rendeu juros no dia 3, 4,72, no dia 5, 48,52, no dia 9, 75 e no dia 15 o valor de 81,74. Também anotamos ali os rendimentos. 4,72, 48,52, 75,02 e 81,74. E aí vem a pergunta: qual é o percentual de rendimento do mês de janeiro de 2024 referente ao valor depositado, tá? Então nós temos ali o valor depositado foi 30 mil e temos anotado também os rendimentos que ocorreram no mês de janeiro. Também é uma questão mais ou menos tranquila, é um pouquinho mais complicada que a anterior, mas também podemos resolver. Então nós vamos somar aqui os rendimentos em valor monetário, tá? Nós chegamos ao valor de R$ 210, a soma de rendimentos, e a banca está perguntando com relação ao valor de rendimento
na forma percentual, tá? Então, fazendo o cálculo, a gente pega os 210, que é o valor de rendimento, pode multiplicar por 100 e vai dividir pelo valor depositado, dividir pelos 30 mil. Nós vamos chegar aí no resultado de 0,7% de rendimento, tá? O gabarito da questão é a letra E. Mas também, para te dar uma dica, se você quer fazer de forma apenas com raciocínio, sem calcular da forma ali que eu apresentei anteriormente, tu pode desmembrar esse valor aí em percentuais, tá? Então, 30 mil nós temos a equivalência de 100%, 10% de 30 mil vai ser 3 mil, 1% de 30 mil vai ser 300, veja que é só ir tirando o zero, tá? Da mesma forma, se for um número com vírgula, é só ir andando ali com a vírgula. E 0,1 ou 1/10 de percentual dos 30 mil vai ser 30, vai ser o valor de 30. E também aí para incluir no nosso cálculo, eu deixei a questão de 0,5%. Então, 0,5% é a metade de 1%, a metade de 300 é 150. Espero que vocês tenham conseguido espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o meu raciocínio, tá, pessoal? Essa é uma outra forma. Talvez, se é mais difícil para te resolver dessa forma, calcula ali da primeira forma. Multiplica o valor monetário por 100 e divide pelo valor de investimento. Aí aqui eu fiz as devidas somas, tá? Se nós irmos por eliminatória, tá? A gente sabe que 1% é o valor de 300, então não pode ser 1%. 0,5% é o valor de 150, nós queremos chegar ao valor de 210, então é um valor maior que 0,5%. Então a gente pode ir somando, esse 0,5% aos décimos de por cento. Então a gente pode ir somando 0,5% com 0,1% até chegar ao valor de 210. Se nós somarmos aqui duas vezes o valor de 30, tá? 150 mais 30 mais 30, nós vamos chegar ao 210. E somando os percentuais correspondentes, 0,5 mais 0,1 mais 0,1, nós vamos chegar ao resultado também igual ao cálculo, 0,7%. Isso é uma outra forma de resolver essas questões de porcentagem, tá, pessoal? É uma sugestão, talvez seja útil para calcular lá no dia da prova, tá, pessoal? Então, esse foi o primeiro ponto, o primeiro item aí que vem sendo cobrado em prova. O segundo ponto é a questão da geometria espacial. É o segundo ponto aí que também é cobrado bastante pela banca Fundatec. Vamos ver uma questão. Um aquário na forma de um cubo possui um fundo fabricado em vidro temperado especial, mais grosso que o vidro utilizado nas laterais. A tampa foi fabricada em madeira. Até aqui não temos informações tão relevantes assim para a questão, mas vamos continuar. Considerando que o material usado no fundo, o material das laterais e o material da tampa custam respectivamente. Aí já complica um pouco mais. Quer dizer o quê? Que o material usado no fundo custa R$800, o material das laterais custou R$400 e o material da tampa custou R$500. Esses valores são relativos a 1 metro quadrado. O aquário possui 40 centímetros de lado. Qual foi o custo do material utilizado na fabricação do aquário? Aí já complicou um pouco, né, pessoal? Esculhambou um pouco aí os pensamentos, mas vamos tirar de letra essa questão, tá? Primeiro vamos ver o seguinte: qual que é a área aí para revestir, para fabricar esse cubo, tá? A gente sabe que um cubo ele é formado por vários lados e esses lados têm a forma de quadrados, tá? Então nós temos que calcular a metragem, a área quadrada desses. Então nós temos que calcular a área quadrada dessa figura, tá? O que acontece?
Nós sabemos ali que o lado possui 40 centímetros, então todos os lados desse cubo é a mesma medida, 40 centímetros. Então a gente calcula a área uma vez apenas de uma das laterais e a gente já vai saber a área do fundo, das demais laterais e também a área da tampa, vai ser a mesma, tá? Então é bem simples calcular a área, 0,40 vezes 0,40, 0,40 vezes 0,40, que é lado vezes lado, tá? O que acontece? Eu já transformei aqui os centímetros para metros para facilitar o cálculo, porque ali o valor do metro quadrado está, porque ali o valor da fabricação está em metros quadrados, tá? É referente ao metro quadrado. Então, para facilitar o cálculo, eu já transformei de centímetros para metros quadrados, beleza, pessoal? Então, nós temos 0,4 vezes 0,4, chegamos a 0,16 metros quadrados. Essa é a área de cada quadrado. Aí nós vamos verificar o primeiro item, o primeiro valor que nós temos é o valor do fundo desse cubo, tá? O fundo desse cubo. Então nós pegamos a área do fundo, que nós já calculamos, 0,16, e multiplicamos pelo valor do metro quadrado, 0,16 vezes 800. Temos o valor do fundo que custou aí para ser fabricado R$ 128. Com relação às laterais, quantas laterais nós temos num cubo, tá? Concorda comigo que um cubo tem 4 laterais? Tem 4 laterais, né? Então a gente pega 4 laterais vezes a área de cada quadrado, 4 vezes 0,16 e multiplica pelo valor que foi pago ali pelas laterais, R$ 400 o metro quadrado. Chegamos ao denominador, chegamos ao valor de R$ 256 que foi pago pelas laterais. E a tampa é o mesmo cálculo ali do fundo, porém o valor do metro quadrado é diferente, então 0,16 vezes 500, chegamos ao valor de R$ 80. Somando todas as despesas aí para fabricação, chegamos ao valor de R$ 464, que é o gabarito da nossa questão. Bem tranquilo, né, pessoal? É complicado, mas é possível aí chegar ao resultado. Por isso já fica uma dica aí. Quando tu for resolver a tua prova, começa iniciando aí a resolução pelas questões que tu tem maior chance de resolvê-las aí de forma mais rápida, tá? Se tu estudou mais conhecimentos específicos, começa a resolver logo lá conhecimentos específicos. Mesmo assim, tu bate o olho na questão, se tu vê que é uma questão complicada, que tu não vai conseguir resolver logo, parte para a próxima. Eu sempre resolvo as provas de concurso assim. Eu começo resolvendo aquelas que eu consigo resolver com mais rapidez, para sobrar maior tempo para resolver aquelas que vai demandar mais tempo. Algumas questões que demandam mais tempo são questões de matemática, que tem que analisar, tem que verificar detalhe por detalhe para conseguir chegar no resultado. Então, o tempo que sobra, tu vai responder essas questões mais complicadas. Mais uma questão aí de geometria espacial, e aqui nós temos 2 cilindros, tá? Já de cara a gente vê que vai ter que calcular, vai ter que fazer cálculo aí, vai ter que... Já de cara aí vamos ter que fazer um cálculo, tá? E o que a questão tá trazendo aqui para nós? Qual deve ser a altura de X, que é a altura do segundo cilindro aí, para que o volume do cilindro mais alto seja igual ao do mais baixo? Agora ferrou, né, pessoal? Mas assim, vamos tentar resolver junto aí. Temos que lembrar de algumas regrinhas para a gente calcular o volume de um cilindro. Nós temos que fazer a área da base, que é a área do círculo, vezes a altura. Se tu lembra da área do círculo, que é π raio ou π vezes raio ao quadrado, tu apenas multiplica pela altura e tá resolvido aí a charada do volume do cilindro. Então, primeiro calcula a área da base e multiplica pela altura. Quer calcular direto, é π raio ao quadrado vezes a altura. Aí tu já tem o resultado do volume do cilindro, tá? Então, vamos resolver. Aqui a banca já
pediu para utilizar 13,14 redondo para o π. Então, nós vamos calcular a área. Eu coloquei área, mas não é área, é volume, é um erro técnico, tá? Então, o volume do cilindro 1 vai ser o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos as informações ali, 13,14 é o π, o raio ao quadrado vai ser 6 vezes 6 e a altura vai ser 4. Vamos chegar aí a um volume de 452,16 centímetros cúbicos, tá? O volume do primeiro cilindro é 452,16 centímetros cúbicos. Agora, a banca quer saber qual deve ser a altura do segundo cilindro para que o resultado seja igual ao primeiro cilindro. Então, calculando aí o volume do cilindro de número 2, nós não vamos ter a metragem da altura, mas podemos utilizar a mesma fórmula, 3,14 vezes o raio ao quadrado do segundo cilindro é 3, então vai ser 3 vezes 3 vezes a altura, e aí o nosso resultado, obviamente, vai ter que ser 452,16, mantemos o 452. Calculamos aqui o lado esquerdo, vamos chegar a 28,26, que tem que multiplicar a altura e que tem que ser igual a 452. Fizemos as devidas alterações, a altura ela está multiplicando o 28 com 26, pode permanecer aqui. O 28 pode passar para o lado direito dividindo. Então, nós vamos ter 452 com 16 dividido por 28 com 26, vamos chegar ao resultado de 16, tá, pessoal? Talvez você já tenha facilidade para resolver, não precisava estar ouvindo aí com detalhes a resolução do cálculo, mas é assim que se faz. Fica a dica aí para quem tem maiores dificuldades. Chegamos já à resposta da altura, a altura desse cilindro. Para chegarmos ao mesmo volume do primeiro cilindro, precisa ser 16 centímetros. O gabarito dessa questão é o gabarito letra B, tá, pessoal? Galera, e a parte mais esperada do vídeo, tá? Quais são os principais temas mais cobrados pela Banca Fundatec nas últimas provas? É claro que tu precisa saber um pouquinho de cada tema, todos eles que foram, os demais que já foram propostos lá no edital, tu também tem conhecimento. Mas se alguns desses temas aqui que são recorrentes, tu tem alguma dificuldade, são aqueles que nessa reta final são interessantes tu dar uma retomada, responder algumas questões desse tema, ver detalhes ali que tu não lembra, alguma fórmula, tá? Revisar para ir pronto para a prova, para também ganhar o pontinho extra ali nas disciplinas básicas, tá? Eu já venho falando em outros vídeos que para você ficar nas primeiras colocações é muito importante tu gabaritar também, ou fazer o possível para gabaritar as disciplinas básicas, disciplinas comuns, tá? Então, nós temos aqui na parte de matemática, porcentagem em primeiro lugar, geometria espacial em segundo lugar, divisibilidade, aí nós vamos ter os números primos, fatores primos, divisor e também o múltiplo comum. Esse está na posição de terceiro lugar. Em quarto e em quinto lugar, nós vamos ter equação de primeiro grau e também a geometria analítica. Também nós temos aqui a parte do raciocínio lógico, que também entra na tua prova. Nós temos como 5 itens mais cobrados: equivalência lógica, tabela verdade, diagrama lógico, proposições e operadores lógicos, tá? Se tu não está bem familiarizado com raciocínio lógico e tu tem um tempinho, dá uma olhada aí nas questões de raciocínio lógico para te familiarizar e não chegar sem saber o conteúdo para a prova, tá? E os temas mais cobrados da parte de matemática financeira é o juro simples e o juro composto. É bem tranquilo, né, pessoal? Minha gente, eu espero que realmente essas dicas aqui possam vir te ajudar. Lembra lá na hora da prova de fazer primeiras questões mais fáceis para te ganhar tempo, para sobrar tempo aí para resolver essas questões mais complicadas de matemática, tá? Isso vai te ajudar
Isso vai te ajudar a ter mais tempo para raciocinar e acertar a questão, tá, pessoal? Obrigado pela tua atenção. Espero que esse vídeo tenha sido útil para o teu estudo. Se inscreve no meu canal, deixa o teu joinha, isso ajuda muito aí no meu canal, ao crescimento do meu canal. Também deixa um comentário aí abaixo do vídeo, o que tu achou desse vídeo, quais são as tuas perspectivas para esse concurso de Passo Fundo, tá? Também, se tu quer contribuir financeiramente com o meu canal, tem umas questões de revisão na descrição. Também tem link para o grupo de estudos de Passo Fundo, lá onde eu estou postando os vídeos aí atualizados da legislação e dicas para o concurso de Passo Fundo. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!